Vejamos esse corpo da mensagem paulina, que vai do capítulo 1, versículo 11, ao 6, versículo 10, né, o chamado Evangelho Paulino. Aqui ele prega um evangelho de liberdade diante da obrigação da circuncisão mosaica. Então, capítulo 5, versículo 1, aparece esse tema, quando ele diz lá: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Isso volta de novo no capítulo 5, versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço um dos outros. Esse evangelho, ele é divino e deve-se acreditar em última instância em quê? Em Cristo, ressuscitado, morto e ressuscitado, único mediador da salvação para todos os homens. É o que aparece também em Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Não posso abandonar a graça de Deus. É a gratuidade da salvação oferecida pelo Pai em Jesus Cristo. Então, esses pregadores que vieram de algum local plantar numa comunidade que Paulo tinha fundado, eles traziam essa apologia. Não, tudo bem, tem que acreditar em Jesus, tem que seguir, mas Jesus só ele nos salvou, mas para ser completa a salvação, eu preciso seguir as leis mosaicas, com todas as exigências da lei, principalmente a circuncisão. E Paulo não aceita isso. A gente pode pensar assim, que birra de Paulo, né? Por que ele não aceita isso? Coisa tão simples. Mas não é só birra, não. Porque pensemos com Paulo. Depois que Cristo morreu na cruz, primeiro se encarnou, depois morreu na cruz, depois ressuscitou. Se eu preciso de mais alguma coisa, é sinal de que não foi completo o sacrifício. Eu preciso de algo fora de Jesus. E Jesus precisaria ser completado por algo. Isso é muito grave. Então eu preciso de Jesus e mais a circuncisão e mais cumprir um monte de regra. Paulo fala: não dá. Não dá. Agora, claro que é difícil naquele contexto de Paulo, porque pensemos, o próprio Jesus seguiu algumas regras da lei mosaica, né? Se apresentou no templo, fez circuncidar. A igreja primitiva, ela seguia, ia ao templo. Então, aquela posição de Paulo foi muito dura, difícil de aceitar, porque Pedro continuou indo ao templo, né? Só que quando Paulo levou essa mensagem para os pagãos, aí foi a escolha, que teve o concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos. Se não me engano, capítulo 13, concílio de Jerusalém. Quando eles se juntam justamente para decidir isso. Precisa cumprir mais alguma coisa ou não? Basta a fé em Cristo. Então, Paulo, ele vem combater justamente essa necessidade, né? E essa necessidade de lembrar que não é preciso nada mais do que acreditar em Jesus. Você vê como a gente está muito próximo aqui do que alguns pensam que seja doutrina evangélica, protestante. Não é, a doutrina cristã. Basta a fé em Cristo. Ah, mas não tem que fazer as obras? Tem, mas as obras de Tiago é uma coisa diferente. As obras de Tiago é consequência da fé. O que Tiago fala ali é que eu tenho que ter fé e basta a fé, e está só tirando a prova, né, para saber se eu tenho fé. As obras aqui que Paulo questiona é a obra da lei. É como se a obra me garantisse, né, o, o direito de ter Jesus. Então vamos seguir aqui a leitura de Paulo, né? Capítulo
Gálatas, né, 1, versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Já começa dizendo, né? Pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, seu chamado do alto. Estou toda uma autoridade. Ouviste da minha conduta de outrora no judaísmo, de quando como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. E ele começa contando tudo o que ele fez, o seu itinerário de conversão, né? Como que Deus o chamou, né? E que depois que ele foi chamado, só por um tempo depois é que ele subiu a Jerusalém, né? Capítulo 2, versículo 1. 14 anos mais tarde, eu fui a Jerusalém. Depois do chamado dele, depois que ele fez um retiro na Arábia, né? Ou ficou exilado na Arábia. Só depois, 14 anos, né? Que ele sobe definitivamente a Jerusalém. Ele tinha subido antes, né? Em 3 anos após a sua conversão, ele foi a Jerusalém. Isso acontece no capítulo 1, versículo 18. Em seguida, logo após a conversão, e esse tempo que ele passou na Arábia, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi apóstolo, mas somente Tiago. Então ele encontrou só com Tiago. Tiago, bispo de Jerusalém. Depois, capítulo 2, versículo 1, ele volta a Jerusalém só 14 anos mais tarde. Isso para acentuar uma coisa. Eu estou ligado à igreja, eu quero fazer o bem, eu quero estar junto com os apóstolos, mas eu tenho que deixar bem claro que esse chamado meu não depende de uma delegação pessoal. Mas é interessante, esse saber que ele foi chamado por Deus, assim como Pedro tinha sido chamado, como os apóstolos foram chamados, mas a necessidade que ele tem também, como ele diz no capítulo 2, versículo 1, eu subi a Jerusalém para saber se o que eu estou pregando não era algo em vão, se eu não estava correndo em vão. Porque, de repente, ele estava pregando, formando comunidade, mas não estava falando a verdade. E se por acaso realmente fosse preciso a circuncisão? Então é por isso que ele praticamente convoca, ou se não é ele que convoca, pelo menos ele que provoca o concílio de Jerusalém para decidir se realmente os novos cristãos precisam de algo além da fé em Cristo. E a gente sabe que a decisão foi que não precisava. Então essa é a mensagem de Paulo, a mensagem central de Gálatas, que vamos continuar estudando.